Olá! E se uma das ferramentas de estudo mais confiáveis que existem, os simulados, estivesse na verdade prejudicando o desempenho de quem estuda? Parece meio doido, né? Contraintuitivo. Mas olha, nesta análise a gente vai entender direitinho por que isso acontece e, o mais importante, como resolver. Essa é uma frustração que, nossa, é muito comum. A pessoa passa horas praticando, refaz dezenas de provas e os resultados simplesmente não saem do lugar. Para quem passa por essa situação, a análise de hoje vai mostrar que o problema talvez não seja a falta de esforço, e sim um erro de estratégia. Ok, vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje vai do problema direto para a solução. A gente começa com o paradoxo dos simulados, depois entende a tal da ilusão de competência, explora a ciência da recuperação, aprende o método de revisão ativa e, por fim, descobre como construir um desempenho real, que dura. Então vamos começar com esse paradoxo central. Muita gente acredita que a chave para o sucesso é simplesmente a repetição massiva de simulados. Só que o que se vê com muita frequência é a estagnação do esforço. Mais horas de prática não se traduzem em notas mais altas. Mas por quê, né? Então, o ponto crucial é esse aqui, ó. A questão não é a dedicação ou o volume de questões resolvidas. A ciência cognitiva aponta para uma falha bem profunda, estrutural mesmo, no jeito que a maioria das pessoas revisa e processa as informações depois que o simulado acaba. É bem ali, nesse momento pós-prova, que tudo pode ir por água abaixo. E essa falha estrutural nos leva direto para um viés cognitivo bem poderoso. Vamos entender o que é a ilusão de competência e por que sentir que se conhece um assunto não significa de jeito nenhum que o domínio é real. Tá aí a definição. A ilusão de competência acontece quando nosso cérebro confunde familiaridade com domínio de verdade. Sabe quando a gente olha a resposta de uma questão e pensa, eu sabia isso? Então, isso é o cérebro interpretando a fluidez da informação como conhecimento. É um atalho mental que nos engana feio. E este slide ilustra a diferença de um jeito brilhante. Revisar de forma passiva, só lendo as respostas, ativa o reconhecimento. O cérebro fala, sim, já vi isso aqui. Mas a prova exige recuperação, aquele esforço ativo de buscar a informação na memória sem nenhuma pista. Uma coisa é reconhecer, outra, completamente diferente, é conseguir recuperar e aplicar aquilo sob pressão. Agora que a gente já entendeu o problema, vamos para a solução que a ciência nos dá. Vamos falar sobre a recuperação e o poderoso efeito de testagem. Essa aqui é uma das descobertas mais robustas da psicologia cognitiva. Décadas de pesquisa mostram que o ato de se testar, de forçar a recuperação da memória, é em si uma atividade de aprendizagem muito, mas muito superior a ficar relendo ou grifando textos. O teste não é o fim, ele é o meio. Agora, dê uma olhada nesses números. Eles vêm de um estudo clássico de Roediger e Karpik. Vamos analisar com calma. Olhando para a primeira linha, o grupo que só releu o material perdeu, pasmem, 51% da informação em uma semana. Retiveram só 40%. Agora a segunda linha. O grupo que praticou a testagem, ou seja, a recuperação ativa, teve uma perda de só 14% e uma retenção de 61%. A diferença no esquecimento é brutal. É a prova de que o esforço de recuperar a informação a torna muito mais resistente ao tempo. Este gráfico aqui deixa o ponto anterior ainda mais claro, visualmente. A barra da esquerda mostra perda de memória avassaladora com estudo passivo. Já a da direita mostra como a prática de testagem, basicamente, protege a memória do esquecimento. O esforço da recuperação ativa cria memórias muito mais duradouras. Simples assim. Certo? A ciência é clara. Mas como aplicar isso na prática? Vamos para o método, a parte que a gente pode colocar em ação e ver como transformar cada erro num degrau para o sucesso. O segredo está em resistir àquela tentação de olhar a resposta logo de cara. Primeiro é preciso tentar resolver a questão de novo, forçar o cérebro. Depois, diagnosticar a causa raiz do problema. Foi falta de conhecimento teórico? O conhecimento existia, mas não foi acessado? Ou a teoria era conhecida, mas a aplicação falhou? Cada tipo de erro exige uma ação diferente, e isso direciona o estudo de um jeito muito mais inteligente. E por que esse método ativo funciona tão bem? Por causa de um conceito chamado dificuldades desejáveis, dos psicólogos Robert e Elizabeth Bjork.
As estratégias que fazem o aprendizado parecer mais lento e difícil no curto prazo, como a recuperação ativa, são exatamente as que constroem uma memória mais forte e flexível a longo prazo. O conforto do estudo passivo é o grande inimigo da retenção. É super importante também reconhecer as armadilhas. Muita gente se concentra só na nota final, ou não revisa os acertos, que também ensinam muito, evita aquelas questões mais cabeludas, ou simplesmente não usa os erros como um mapa para ajustar o plano de estudos. Cada um desses hábitos acaba minando todo o potencial de aprendizado que um simulado oferece. E chegamos à nossa sessão final. Vamos consolidar tudo o que a gente viu e focar em como construir um desempenho sólido de verdade, priorizando as técnicas que a ciência já provou que funcionam. Esta tabela é fantástica. Ela resume décadas de pesquisa compiladas por Danlowski. É um verdadeiro guia do que funciona. Vamos olhar com atenção. Lá no topo, com alta utilidade, o que a gente encontra? Prática de testagem, exatamente o que estamos discutindo, e a prática distribuída. Agora olhem para a base da tabela, em baixa utilidade. Estão lá as técnicas mais comuns e mais confortáveis, releitura e grifar. Isso mostra um contraste gigantesco entre o que parece produtivo e o que realmente é eficaz. É um chamado para a gente trocar o conforto pela eficiência. E para fechar, essa citação resume perfeitamente a nossa análise de hoje. O caminho para o domínio não é fácil. Ele não está na releitura passiva, mas no desafio, no esforço consciente de puxar a informação da memória. É esse esforço que reconstrói e fortalece as nossas conexões neurais. Espero que esta análise tenha sido útil. Para continuar recebendo conteúdos que ajudam a otimizar o aprendizado com base na ciência, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho de continuar produzindo estas análises. Até a próxima!